Olá, humanos, tudo bom? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Sorri Humanos. Pessoal, como eu já havia comentado lá no meu Instagram, que eu ia dar início às publicações de vídeos aqui no canal, mostrando um pouquinho para vocês dessa obra maravilhosa chamada Brasil, um país do futuro, do autor austríaco-judeu Stefan Zweig, que escreveu esse livro em 1941, e eu vou contar um pouquinho do que tem aqui dentro para vocês, e é também uma ótima oportunidade para vocês conhecerem através da visão deste autor como que era o Brasil lá nos anos 1940. Vem comigo nessa jornada histórica e fica até o final, já deixa o seu curtir e vamos lá! Olá, pessoal, tudo bom? Gente, esse livro foi escrito, lá em 1940, foi publicado aqui no Brasil em 1941, mas logo de início, logo em seguida a publicação dele aqui no Brasil, já foi também traduzido para vários outros idiomas, tá? Porque o autor desse livro é o Stefan Zweig, que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês, era um autor muito renomado, Ele nasceu em Viena, na Áustria, e ele teve que fugir, daquela região da Europa, da Alemanha, que é onde ele estava no momento, naquele período, Ele teve que fugir da Alemanha nazista. Então, o que aconteceu? A primeira vinda do Stefan Zweig para o Brasil foi em 1936, tá? Depois ele retornou aqui para o Brasil e ficou de vez exilado na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, tá? Então, quando ele voltou para cá, nessa época de 1940, 41, ele começou a escrever esse livro aqui, porque ele estava encantado, tá? Ele estava encantado pelo Brasil. Porém, nós temos que lembrar que naquela época o Brasil vivia uma ditadura, a ditadura do Estado Novo de Getúlio Vargas. Então, um autor renomado vindo para o Brasil, exilado e conseguindo visto de permanência aqui no país, era uma grande jogada política para o governo da época, que era Getúlio Vargas. Então, o Stefan Zweig foi muito bem recebido aqui, mas não é porque o governo, tinha uma questão de aceitar exilados e estar contra a guerra, contra Hitler, não era com essa pegada, A grande jogada do Getúlio Vargas naquela época era uma jogada política. Então, exilar um autor renomado desse, como era Stefan Zweig, conhecido em todos os países, com várias obras publicadas, era uma coisa muito boa para o governo naquela época. Chegando aqui, com toda essa hospitalidade, com toda a recepção que ele teve, jantares, tardes de autógrafos, o Stefan Zweig começou a se sentir acolhido. Então, o que ele quis fazer? Ele quis criar essa obra, ele viajou por todos os estados do Brasil. Infelizmente, eu não posso contar tudo que está aqui no livro para vocês, senão vocês nem vão ler o livro, E também, porque senão o vídeo vai ficar enorme. Mas aqui mostra vários estados, cidades que ele visitou, o Zweig, e aí ele conta com riqueza de detalhes e com uma linguagem muito clara. Por isso que eu indico esse livro e esse vídeo, tanto para alunos universitários quanto para alunos escolares, porque é de uma linguagem fácil. E é interessante ver a visão de uma pessoa de fora, como que essa pessoa enxergava o país naquela época. Então, eu acho interessante fazer essa leitura, eu até indico para os meus alunos, porque para você que chegou aqui agora não sabe, eu sou professora de língua portuguesa, não é de história, de língua portuguesa, mas eu também indico esse livro aqui para os alunos também, tá? E se você não é aluno, escolar ou universitário, não tem o menor problema. Isso aqui é uma aquisição de conhecimento, tá bom? Bom, aqui na página 160, onde o Stefan Zweig começa a falar do Rio Antigo, como vocês podem ver aqui, o título Rio Antigo, eu grifei aqui para vocês terem uma noção. Ele mesmo falava da forma dele de escrever sobre as cidades, Ele disse assim, nesse parágrafo na página 160. Assim, em cada nova cidade que visito, meus primeiros passos me levam aos alicerces sobre os quais ela se ergueu, a fim de conhecer o presente a partir do passado. Então, o Stefan Zweig era um autor que ele não estava interessado em contar, olha, essa cidade tem isso, isso e aquilo. Não, ele buscava a história daquela cidade. O que nós podemos ver hoje se tornou o que é hoje, como? A partir de quê? Qual foi a origem de tudo aquilo que nós estamos vendo hoje? Então, a linguagem dele na escrita era essa. Então, assim, quando ele escreveu essa obra, ele falou, por exemplo, lá do Nordeste, quando ele fala lá da questão do cacau, do Rio de Janeiro, quando ele fala das cidades, eu vou fazer algumas leituras aqui para vocês de algumas páginas, Outra característica que eu acho muito interessante na escrita do Zweig é que ele era um autor muito visionário. Então, várias coisas que vocês vão encontrar aqui dentro dessa obra, vocês vão perceber que era uma coisa muito além do tempo dele.
mas ele conseguia ser visionário e muito, muito específico. Às vezes ele falava algumas coisas que hoje em dia, quando a gente para pensar, realmente essas coisas aconteceram. Por exemplo, tem um parágrafo aqui na página 78, né, que ele fala assim, que ele finaliza falando que o Brasil tem hoje, né, 50 milhões de habitantes. Então, naquela época, 1940, tinha mais ou menos 50 milhões de habitantes. Mas como ele era um visionário, ele mesmo conseguia imaginar, né, que o país seria capaz, né, como ele escreveu aqui, de ter uma grande densidade populacional e seria capaz de comportar 500, 700, 900 milhões de habitantes daqui a algumas décadas, né? Então, assim, hoje nós sabemos que o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Então, ele mesmo conseguia prever que a população ia crescer tanto, porque o país é muito grande e dá essa possibilidade de crescimento. Então, não é só falar assim, ah, professora, mas é porque, é claro, né, a tendência da população é aumentar. Mas o que ele está querendo dizer aqui não é o aumentar por aumentar. Ele está querendo dizer que o país era tão vasto, era tão grande, tão rico, tinha tantas riquezas, tanta produtividade, que seria capaz de comportar uma vida produtiva e tudo mais, tantos, né, mais habitantes do que naquela época. Hoje nós temos muito mais do que ele colocou aqui, né, como ele imaginava. Temos mais de 200 milhões de habitantes no país. Então, assim, é mais um traço da obra dele de um autor visionário, né? Bom, aqui na página 118, né, 119, ele cita algumas doenças que eram muito comuns naquela época, né, como, por exemplo, a tuberculose, ele fala da malária, fala da lepra, né, então, assim, em algumas partes, ele, ao citar essas doenças, ele fala que já teve uma forte ação do governo, né, em relação ao combate dessas doenças, mas que nos próximos anos vai se fortalecer mais ainda. E hoje em dia a gente sabe que tem várias doenças que praticamente não acometem tanto a população mais, porque teve a vacina, né? Amplificou o acesso à vacina, outros tipos chegaram também, né? Contra outros tipos de doença. Então, realmente, nisso daí ele também foi visionário. Na página 22, ele coloca uma coisa interessante que eu achei aqui, porque ele fala muito do clima, né? Do Brasil, porque era muito quente. Então, veja bem, ele era um europeu. Então, ele veio da Europa para cá. Então, para ele se adaptar com os ambientes aqui, foi um pouco difícil. Então, assim, todo lugar que ele frequentava, que era casa de pessoas com poder aquisitivo maior, tudo, ou então locais mesmo, escritórios, tudo que tinha ar-condicionado, para ele era melhor, porque ele estava acostumado com um clima mais frio. Tanto é que quando ele veio de fato ficar exilado aqui, ele procurou uma casa lá em Petrópolis, ele gostou dessa casa na Serra, né? Por ser Serra, região mais alta, mais fria. Então, o que aconteceu? Ele foi para lá com a segunda esposa dele, a casa em Petrópolis. E tem até uma fala dele que ele deixa bem clara, né? Ele gostou muito dessa casa nessa região porque lembrava o clima europeu. Então, para ele, era melhor ambientes frios. E aqui na página 122, tem uma passagem que ele escreveu assim: a refrigeração do ambiente das residências e dos escritórios daqui a alguns anos será tão trivial e generalizado como o aquecimento nas nossas zonas mais frias. Então ele foi visionário aqui nessa parte também, porque ele quis dizer que daqui a alguns anos a refrigeração, que no caso é o ar-condicionado que nós temos hoje, né, ia virar uma coisa assim popular. E hoje em dia a gente sabe que várias casas, né, não precisa nem ser uma pessoa muito rica, ter um poder aquisitivo muito alto, né, nem precisa. Hoje em dia várias casas têm ar-condicionado. Então nisso daqui ele também foi um visionário, né? Ele já imaginou, olha, o clima aqui é tão quente, tende a esquentar mais ainda, que todo lugar, além dos escritórios e casas luxuosas, né, vai precisar também do ar-condicionado. Bom, aqui na página 123 tem uma frase que ele fala que pode até ter pegado mal para ele naquela época. Ele fala assim: na era atual de Getúlio Vargas, em 1940, um ano pode render muito mais do que uma década sob Dom Pedro II. O que ele quis dizer? Que parece que as coisas aconteciam mais, a produtividade aumentava, né, que as coisas melhoravam e corriam mais, né? Muito mais no governo de Getúlio Vargas do que quando era Dom Pedro II. Só que o que acontece? Esse reconhecimento dele, que era uma pessoa, né, vinda de fora, assim, pode ter pegado um pouco mal também. E a produção do livro dele, que ele escreveu porque ele quis mesmo, porque ele estava se sentindo acolhido aqui no país, também. Então juntou que algumas frases dele exaltando o governo, né, e mais a produção do livro, fez com que, quando o livro foi lançado, as pessoas começaram a falar mal, né? Não foi muito bem recebido aqui no Brasil, porque todo mundo aqui estava vivendo dificuldades, estava vivendo a ditadura do Estado Novo, né? E vendo essa questão da guerra aproximando, todo mundo incerto. E ele, de certa forma, estava exaltando o governo. E quem fazia tudo isso era o governo. Só que o governo só fazia toda
recepção para ele, porque ele era um autor renomado, e isso ia trazer nome para o governo de Getúlio Vargas. Então, assim, ele não teve essa percepção, ele achava que estava tudo muito bom aqui, só porque ele foi bem recebido. Só que nós sabemos que na história mesmo não foi bem assim, né? Porque o próprio Getúlio Vargas mandava comunistas para os campos de concentração. Então, quando a gente pensa, né, a visão de uma pessoa de fora que está sendo bem recebida, era completamente diferente de uma pessoa que tentava se refugiar aqui, né? Então, assim, a gente tem que saber separar essas partes também. Era um autor maravilhoso, escrevia muito bem, uma leitura fácil e clara, né? E conta com detalhes como que era o Brasil, o cenário brasileiro daquela época, né? Cenário de local, né, gente? Cenário físico, não estou falando de cenário político, porque esse livro aqui não é sobre política, é sobre a situação física do país mesmo, as terras, a produtividade, as cidades, né? Então, esse livro é sobre isso, tá bom? Então, se você estava com essa dúvida aí também, por eu falar que em alguns momentos que ele exaltava o governo da época, não é um livro sobre política. Então, assim, para a população, né, que admirava o escritor, né, que lia as obras de Zweig, pegou um pouco mal essa questão dele exaltar um pouquinho o governo e dele resolver escrever um livro exaltando o Brasil, né, justamente naquele momento ali de ditadura. Aqui na página 178, 179, quando ele vai falar da arte dos contrastes, né, que ele está se referindo à cidade do Rio de Janeiro, ele fala, né, que o Rio de Janeiro era uma mistura, né, que tinha vários contrastes, né, ele escreve assim, e essa constante e suave convivência dos contrastes me parece ser a maior característica do Rio de Janeiro. O edifício e o barraco, as avenidas suntuosas e as ruas estreitas de casas baixas, a praia rasa e os morros que erguem altivos as suas cabeças. Tudo aqui parece mais se complementar do que se hostilizar. Então, gente, a gente via um certo, assim, romantismo que ele estava fazendo em relação ao Rio de Janeiro, em relação ao Brasil, em outras partes aqui do livro também. Por quê? Porque hoje, né, a gente sabe, a gente percebe, vê na televisão o tempo todo, que essa questão dele falar que pareciam, que esses contrastes, né, vamos dizer assim, do que tem mais e o que tem menos, né, pareciam mais se complementar do que se hostilizar, nós sabemos que hoje em dia não é assim, né? O pessoal mais periférico, o pessoal do morro, né, e o pessoal que é da região mais de classe alta, né, a gente sabe que hoje em dia tem essa questão da hostilização, do perigo, do aumento da criminalidade. Então, essa questão dele falar que se complementavam, eu não estava lá em 1940 para saber, né, gente? Mas só se for naquela época, porque hoje em dia a gente sabe que não é, né? Então, não é assim esse romantismo como ele colocou aqui no livro. Então, por aí, algumas frases, alguns traços dele na escrita, a gente consegue captar. Na página 181, ele faz uma colocação que eu achei interessante, quando ele fala aqui no capítulo, algumas coisas que amanhã já poderão ter desaparecido, né? Esse é o capítulo. Ele fala que a construção da favela em algumas partes assim da cidade tornou o ambiente um pouco pitoresco e colorido também, né? E aí ele fala assim, sobretudo as favelas, as zonas pobres no meio da cidade. Será que ainda as veremos daqui a alguns anos? A gente sabe que sim, né? Porque de lá para cá as favelas foram aumentando, né? E elas foram tomando mais a região. E aqui no caso ele está falando do Rio de Janeiro mais específico. Mas geralmente é assim, é periférico, mas foi entrando para dentro da cidade de certa forma, né? Então, assim, ele ficou na dúvida se ia acabar aquelas casinhas bonitinhas e coloridas, como ele coloca aqui no livro, né? Mas, na verdade, só aumentou, né? Cresceu mais ainda essa questão da favela, desigualdade social e tudo mais. O quanto ele estava encantado com o país, mas mais pela recepção que ele estava tendo do que pelo que acontecia, do que pelo que era de fato naquele momento. Então a gente também tem que saber fazer uma leitura crítica, né? Não é porque o autor é renomado que tudo que ele escreve a gente vai achar assim, nossa, é aquilo mesmo, é daquele jeito mesmo. Não, nós sabemos que não era bem assim, né? Isso aqui é a escrita de uma pessoa renomada que estava sendo bem recebido aqui na ocasião, né? Outra fala do Zweig que eu achei bem interessante aqui nesse livro é na página 195, quando ele vai começar a falar da cidade de São Paulo. Eu achei interessante porque já naquela época, 1940, olha como que ele escreveu. A melhor maneira de mostrá-la seria através de um filme. Um daqueles filmes que de hora em hora se fosse acelerando. Nenhuma cidade do Brasil e poucas do mundo inteiro podem ser comparadas em impetuosidade à evolução dessa, que é a cidade mais ambiciosa e mais dinâmica do país.
ele estava se referindo a São Paulo. Então, gente, já naquela época, 1940, olha como que ele escreveu de São Paulo. Era uma cidade que tinha que ter um filme acelerando, porque a cidade crescia muito, né, evoluía muito. E hoje nós sabemos que São Paulo é a cidade, né, mais evoluída do país, né, a maior cidade e a mais evoluída também. Né, uma grande parte do PIB brasileiro se concentra no estado de São Paulo. Né? Então, sobretudo, o estado e a cidade de São Paulo. Né? A gente sabe que cresceu muito e cresce cada vez mais. Como dizem, né, São Paulo é uma cidade que funciona 24 horas. Então, já naquela época, a gente consegue ver como que ele via São Paulo, né? E realmente era. Eu poderia passar horas, né, gravando vídeos aqui para vocês, contando sobre tudo que está aqui dentro desse livro, mas eu acho que eu já dei um spoiler grande para vocês do que vocês vão encontrar aqui dentro. Então, agora, né, é interessante que vocês leiam o livro para poder aprender mais sobre como que era naquela época, para fazer uma comparação com hoje em dia, né, como que as coisas acontecem hoje em dia, o que mudou. Aqui ele fala muita coisa, ele dá muitos detalhes do Rio de Janeiro, né, ele fala da diferença de visão, quando ele chegava ao Rio de Janeiro, de navio, né, que as pessoas ficavam a bordo, pegavam seus binóculos, né, para poder olhar de longe, querendo ver, né, a cidade que ia aparecendo, né, a Baía de Guanabara. Então, assim, ele dá muitos detalhes, fala como que era, né, uma coisa espetacular. Aí depois ele conta como que era quando chegou de avião, né, ao Rio de Janeiro também, que ele chegou no aeroporto Santos Dumont, né, que foi construído em 1936, e aí ele fala do aeroporto que foi construído sobre o mar, porque o Santos Dumont é um aeroporto que tá ali dentro do mar, né, a pista dele, na verdade, fica bem dentro do mar, assim. Então, assim, ele fala bastante sobre isso, ele conta com detalhes. Essa é uma das partes que eu mais acho interessante no Stefan Zweig, é que a forma como ele escreve é muita riqueza de detalhes. Então, assim, tudo, você não se perde na leitura dele, porque ele vai te direcionando, né? Então, assim, uma coisa ou outra que às vezes pode estar um pouco fora do nosso tempo, né? Que a gente pode ficar na dúvida sobre o que é isso, né? Aí a gente faz uma busca, procura, né? E aí a gente aprende mais sobre aquilo. Então, eu gosto da escrita dele, tá bom? Ele tem diversos livros. Então, ele veio para o Brasil e estava exilado em 1941, ele ficou exilado em Petrópolis, né? No Rio de Janeiro, junto com a segunda esposa dele, a Lotte. E aí ele começou a ver muitas notícias sobre a guerra, e que um dos navios, né, foi atacado próximo à costa brasileira, né, um dos navios brasileiros. Então ele começou a achar que a guerra estava chegando aqui, que a guerra de fato ia tomar o país e que ia acontecer o pior, né. Então o que aconteceu? Ele ficou muito desesperado e ele já estava totalmente, assim, deprimido, né, com aquela situação toda. E aí ele e a esposa Lotte resolveram se suicidar, né, eles tomaram uma alta dose de barbitúricos e suicidaram juntos na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, né, eles foram encontrados lá. Só que até hoje ninguém tem muita certeza se suicidaram, parece que sim, porque ele deixou uma carta, né? Mas também pode ter sido um suicídio encomendado também, de certa forma, né? Ninguém tem toda essa certeza. Naquela época a investigação não era tão apurada, não existia câmeras, nada disso, né? Então, o que se sabe é que foi suicídio por ele ter deixado uma carta, né? Mas a que ponto a pessoa escreveu uma carta, né? E ele era um amante, assim, da vida, do conhecimento, da escrita, da liberdade, então tem coisas aí que não batem, né? Então, a princípio, o que foi divulgado na história é que ele foi realmente, né, ele e a esposa se suicidaram, né? E é isso, gente, eu fiz um resumo aqui, nada resumido, né, sobre o autor Stefan Zweig e contei um pouquinho sobre essa obra para vocês, tem muito mais coisa, ele fala de outros estados aqui, mas nessa dinâmica aí que eu contei para vocês aqui, que eu dei alguns exemplos, né, para vocês, porque senão vocês não vão precisar ler o livro, né, gente? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, tá? Me segue também no Instagram, @sorrihumanos, tá? Para vocês acompanharem as publicações que eu faço lá também, tá? Compartilhe esse vídeo aqui com outras pessoas e com seus alunos, caso você seja professor, tá bom? Um grande beijo para vocês e sorria, humanos!